Milionário escolhe a amante em vez da esposa e do filho recém-nascido, se arrepende e luta desesperadamente para reconquistar o que destruiu. Deixe seu like e aproveite a história. A chuva de primavera tamborilava incessantemente contra as altas janelas da mansão Carvalho, mas a tempestade lá fora não se comparava ao caos que se desenrolava dentro. Helena Carvalho estava no átrio mal iluminado, segurando seu filho de 8 semanas, Lucas, nos braços, as respirações suaves dele sendo a única âncora para sua realidade em colapso. O piso de carvalho polido, outrora símbolo de uma vida cuidadosamente construída, agora parecia tão implacável quanto o homem diante dela. "Você e o menino precisam sair até o amanhecer", declarou Marcos Carvalho, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Ele evitava o olhar dela, os olhos fixos no lustre intricado acima, seus cristais reluzindo friamente na penumbra. O corpo de Helena ainda doía do parto, seu coração carregado pelas noites insones, cuidando de Lucas, mas Marcos permanecia ali, impassível, ajustando as abotoaduras que ela lhe dera no primeiro aniversário de casamento. "Marcos, por favor." A voz de Helena tremia, mas ela insistiu, apertando Lucas contra si. "Ele tem apenas 2 meses. Ainda estou me recuperando." "Para onde vamos?" A mandíbula de Marcos se contraiu, os dedos roçando a maleta de couro ao seu lado. "Tomei minha decisão, Helena. Celeste e eu vamos recomeçar. Isso..." Ele gesticulou vagamente para ela e Lucas, como se fossem obstáculos descartáveis. "Não se encaixa." Celeste. O nome queimou no peito de Helena como uma marca. A mulher que entrou em suas vidas há 6 meses, toda charme e sorrisos calculados, prometendo a Marcos uma existência livre das amarras da vida doméstica. Agora, ela pairava na entrada do átrio, sua silhueta emoldurada pelo arco, os olhos esmeralda brilhando com vitória. "Os papéis já estão sendo preparados." Marcos continuou, o tom seco, finalmente encarando Helena. Seus olhos castanhos, antes cheios de promessas, agora exibiam apenas desapego. "Meu advogado cuidará dos detalhes." Lucas se mexeu, soltando um leve murmúrio, e a expressão de Marcos vacilou, por um instante, antes de endurecer novamente. 4 anos de casamento, juras sussurradas sob céus estrelados, reduzidos a isso. Uma transação, uma indenização. A risada de Helena foi frágil, ecoando no vasto espaço. "Você acha que um cheque pode apagar isso? Você está abandonando seu filho, Marcos." A voz dele ganhou um tom defensivo, uma rachadura em sua compostura. "Estou dando a vocês o suficiente para recomeçar. É melhor assim. Não fui feito para essa vida." Celeste avançou, os saltos clicando contra o madeira, cada passo uma pontuação deliberada para o exílio de Helena. Ela colocou a mão no braço de Marcos, o toque possessivo. "Você deveria ser grata", disse, a voz carregada de falsa piedade. "A maioria dos homens não ofereceria nada." Algo se acendeu em Helena, uma faísca de desafio cortando a névoa da traição. Ela se endireitou, a voz firme apesar das lágrimas que ardiam em seus olhos. "Fique com seu dinheiro, Marcos. Fique com essa mansão, seus jatos particulares, sua nova vida brilhante com ela. Mas lembre-se deste momento, quando você escolheu seu ego acima do seu próprio sangue." Ela se virou, subindo a escadaria imponente, Celeste se afastando com um leve sorriso de desdém. Lucas permaneceu quieto, como se sentisse o peso da partida. O quarto do bebê, com suas colchas costuradas à mão, imóvel em forma de estrela, agora parecia uma zombaria. Helena arrumou as coisas com precisão. Fraldas, bodes, fórmula, algumas roupas práticas para si mesma. Os vestidos de seda que Marcos comprara ficaram no armário. Pertenciam a uma mulher que ela não reconhecia mais. Seus dedos roçaram uma foto na cômoda. O dia do casamento, o sorriso de Marcos radiante, seus próprios olhos cheios de esperança. Ela acreditara no para sempre, mas o para sempre, ao que parecia, tinha uma validade de 4 anos.
e um filho que ele não queria. De volta ao átrio, Marcos havia sumido, mas Celeste permanecia, ajustando os brincos em um espelho dourado. Não se preocupe, ela ronronou, sem se virar. Vou mantê-lo entretido. Ele merece alguém que acompanhe suas ambições. Helena ajeitou Lucas nos braços, protegendo-o do frio. O que ele merece, disse a voz baixa, é algo que você nunca vai entender. Integridade. A chuva engrossara quando Helena saiu, mas ela não hesitou. O peso de Lucas a ancorava, alimentando uma força que ela desconhecia possuir. As luzes da mansão projetavam sombras sinistras na entrada de cascalho, como fantasmas da vida que ela deixava para trás. Ela discou para sua velha amiga, Tessa, que morava na cidade, os dedos trêmulos mas resolutos. Enquanto esperava Tessa atender, Helena olhou para o rosto de Lucas, seus olhos arregalados e curiosos apesar da hora. Neles, ela viu um futuro, sem roteiro, incerto, mas dela para moldar. Vamos ficar bem, pequeno, sussurrou, beijando sua testa. A mamãe está com você. Tessa atendeu, a voz sonolenta mas calorosa. E enquanto Helena explicava, sua determinação se solidificava. Ela fez um voto silencioso a Lucas. Isso não os definiria. Marcos Carvalho podia ter tirado sua casa, sua estabilidade, mas não podia roubar seu espírito. Um táxi chegou, os faróis cortando a chuva. Helena se acomodou no banco traseiro, Lucas calmo contra seu peito. Para onde? Perguntou o motorista, a voz gentil. Helena respirou fundo, o peso do amanhã pressionando, mas não a quebrando. Centro, disse, a voz firme. Hora de começar de novo. O táxi avançou, a mansão Carvalho desvanecendo na noite encharcada, uma relíquia de uma vida que não aprendia mais. A sombra de Marcos pairava em sua mente, um homem que escolhera o desejo fugaz acima do dever, sem saber que algumas escolhas deixam feridas mais profundas do que qualquer fortuna pode curar. O sol de verão inundava as janelas da cafeteria de Helena, projetando padrões dourados nas mesas de madeira. Raio de Sol não era apenas um negócio, era um monumento à sua coragem, um sonho erguido das cinzas de seu passado. Mamãe, posso colocar mais açúcar nos muffins? A voz de Lucas soou de trás do balcão, onde ele estava empoleirado em um banquinho, mexendo a massa com cuidado. Aos 4 anos, ele era o espelho de Helena, mesmo queixo teimoso, mesmo brilho nos olhos castanhos quando concentrado. Só uma pitada, pequeno, respondeu Helena, arrumando uma bandeja de scones na vitrine. Não queremos eles muito doces, né? Lucas sorriu, sua risada como uma melodia na manhã tranquila. Tipo quando eu coloquei muito xarope nas panquecas. O coração de Helena se aqueceu, esses pequenos momentos costurando a tapeçaria de sua nova vida. Os últimos 4 anos foram uma batalha. Noites estudando cursos de administração online, dias equilibrando turnos como garçonete, economizando cada centavo, mas essa cafeteria, aninhada em um bairro vibrante de São Paulo, era a prova do que ela podia construir. O sino acima da porta tilintou e Tessa entrou, os braços cheios de ervas frescas do mercado. Aí está meu chefe favorito! Exclamou, fazendo Lucas brilhar de orgulho. Tessa, olha meus muffins! Lucas ergueu uma criação disforme, orgulhosamente polvilhada de açúcar. Tessa lançou um olhar brincalhão para Helena antes de se virar para Lucas. Obra-prima, pequeno. Você vai me deixar sem emprego. Enquanto Tessa se acomodava em uma mesa de canto com seu latte de costume, Helena notou uma mudança na expressão da amiga. O que foi? Perguntou, limpando as mãos no avental. Tessa hesitou, então deslizou o celular pela mesa. Uma manchete saltava da tela. Fundador da Carvalho S.A., falido após fraude multimilionária da parceira. O pulso de Helena acelerou. Celeste havia desaparecido, levando a fortuna de Marcos, deixando-o um homem destruído. O artigo detalhava o esquema. Documentos falsificados, contas esvaziadas, uma trilha de mentiras que terminava com ela fugindo do país. Você tá bem?
Perguntou Tessa, a voz suave, os olhos desviando para Lucas, que continuava feliz polvilhando açúcar. Helena endireitou os ombros, reprimindo a tempestade de emoções. Não é mais meu problema. Mas as palavras soaram ocas. Memórias a invadiram. A rejeição de Marcos, o sorriso debochado de Celeste, a chuva em seu rosto ao deixar tudo para trás. Parte dela queria se deleitar com a queda dele, mas outra parte doía com a ironia de sua traição espelhada. A correria matinal a engoliu, clientes entrando para seus cafés e doces. Helena se movia com precisão, mas sua mente pairava na notícia. Em uma pausa, Tessa ofereceu: "Posso ficar com o Lucas se você precisar de um tempo." Helena balançou a cabeça. "Tô bem. É só que ele nos deixou por ela, e ela fez exatamente o que eu disse que faria. Poético, não é?" Tessa sorriu. "O karma tem uma receita danada." O sino tocou novamente, e Helena congelou. Marcos Carvalho estava na porta, uma sombra do magnata que fora. Adeus aos ternos sob medida, substituídos por uma jaqueta simples e jeans. A confiança que o definia havia sumido, trocada por uma vulnerabilidade silenciosa. "Helena", disse, a voz mal atravessando a cafeteria. Lucas olhou para cima, curioso, e os instintos de Helena dispararam. "Tessa, pode levar o Lucas para verificar os muffins de mirtilo nos fundos?" Tessa assentiu, guiando Lucas, que lançou um olhar intrigado ao estranho. "O que você está fazendo aqui, Marcos?" perguntou Helena, a voz firme apesar do coração acelerado. Ele deu um passo hesitante. "Li sobre sua cafeteria em um jornal local. Eu precisava te ver. Por que a Celeste levou tudo?" Suas palavras foram cortantes, sem remorso. Ele recuou. "Mereço isso. Pior, até." Ele olhou ao redor, absorvendo o espaço acolhedor que ela criara. "Você fez algo incrível aqui, sem nenhuma ajuda sua", disse Helena, o tom suavizando levemente. "O que você quer?" "Pedir desculpas", disse, a voz crua. "Fui egoísta, cego. O que fiz com você e o Lucas é imperdoável. Sei disso, mas ele é meu filho e perdi 4 anos da vida dele. Quero tentar ser o pai que ele merece, se você permitir." A risada de Lucas ecoou da cozinha, um som que fez os olhos de Marcos brilharem. "Ele está feliz", disse Helena com firmeza. "Nós estamos felizes. Não vou deixar você atrapalhar isso, Consumption." "Não estou pedindo para voltar para sua vida", disse Marcos, a voz falhando. "Só uma chance de conhecê-lo, de provar que não sou mais aquele homem." Helena o observou, notando o cansaço em seu rosto, a sinceridade em seus olhos. Ela viu Lucas em sua mente, perguntando sobre o pai conforme crescesse, imaginando por que ele não estava lá. Poderia negar a ele essa conexão, mesmo que Marcos não a merecesse? "Vou pensar", disse por fim, "mas se eu concordar, será nos meus termos. Um passo em falso, Marcos, e você some." Ele assentiu, alívio cruzando seu rosto. "Obrigado, Helena, por ao menos considerar." Ao se virar para sair, ela chamou: "Marcos!" Ele parou. "Sinto muito pela Celeste. Não porque você não mereceu, mas porque traição dói. Não importa quem a receba." Ele deu um sorriso fraco, triste. "A diferença é que eu ganhei minha dor. Você e Lucas nunca mereceram a de vocês." O sino tocou quando ele saiu, e Helena ficou parada, observando-o desaparecer na rua. A voz de Lucas cortou o silêncio. "Mamãe, os muffins estão prontos." Ela respirou fundo, entrando na cozinha, sabendo de uma coisa com certeza. O que quer que o retorno de Marcos significasse, ela agora segurava as rédeas. O parque municipal fervilhava com a energia de um sábado ensolarado, crianças correndo entre os brinquedos e famílias espalhadas pela grama verdejante. Helena estava sentada em um banco de madeira, as mãos entrelaçadas com força no colo, o coração oscilando entre cautela e esperança. Ela escolhera esse lugar com cuidado para o primeiro encontro de Marcos com Lucas. Um espaço público, neutro, com várias saídas caso algo desse errado. Tessa estava ao seu lado, uma presença firme em meio à tempestade de emoções que Helena tentava conter.
Você não precisa fazer isso, Tessa lembrou, os olhos fixos em Lucas, que balançava alegremente no trepa-trepa próximo. Ninguém te julgaria se mudasse de ideia. Helena balançou a cabeça, o olhar preso no filho. Lucas merece a chance de conhecer o pai, mesmo que o Marcos não mereça conhecê-lo. Uma figura familiar surgiu na entrada do parque e o coração de Helena deu um salto. Marcos estava lá, escaneando o playground até seus olhos a encontrarem. Ele parecia diferente da visita à cafeteria na semana passada, mais arrumado, embora longe do magnata de outrora. Em suas mãos segurava uma pequena sacola de presente. Nada de presentes, Helena chamou, a voz firme, enquanto ele se aproximava. Ainda não. Combinamos isso. Marcos imediatamente colocou a sacola ao lado de uma lixeira próxima, erguendo as mãos em rendição. Você tá certa. Desculpa, eu não pensei direito. Parece um padrão seu, Tessa murmurou, ganhando um olhar afiado. Tessa, pode Helena trazer o Lucas aqui? Pediu Helena, mantendo a voz estável. Tá na hora. Enquanto Tessa caminhava até o trepa-trepa, Marcos mexia-se desconfortavelmente. Como você quer fazer isso? A gente fala a verdade, de um jeito que ele entenda, respondeu Helena. Ele sabe que alguns amiguinhos têm pais que não moram com eles. Já conversamos sobre isso. O rosto de Marcos se contraiu levemente, um lembrete de tudo o que ele perdera, mas ele se recompôs rapidamente. Quando Tessa voltou com Lucas, o menino tagarelava animadamente sobre como conseguira escalar até o topo. Seus cachos castanhos balançavam a cada passo, e ele parou, olhando curioso para o estranho ao lado da mãe. Lucas, meu amor, Helena chamou suavemente. Tem alguém aqui que quer te conhecer. Lucas olhou para Marcos, depois para Helena, e se aproximou dela, de repente tímido, algo raro para sua personalidade normalmente extrovertida. Oi, Lucas, disse Marcos, a voz carregada de emoção. Ele se agachou para ficar na altura dos olhos do menino, mantendo uma distância respeitosa. Eu sou seu pai. Os olhos de Lucas se arregalaram e ele agarrou a mão de Helena. Meu papai? Helena apertou a mão do filho com carinho. Isso, pequeno. Lembra como falamos que alguns papais moram em outras casas? Esse é o seu papai e ele quer te conhecer. Lucas estudou Marcos com uma intensidade que só uma criança de 4 anos poderia ter. Você gosta de muffins? Perguntou por fim, fazendo Tessa abafar uma risada. Amo muffins, respondeu Marcos com sinceridade. Ouvi dizer que você é muito bom em fazer eles. Eu coloco açúcar em cima, anunciou Lucas orgulhoso. Mas às vezes a mamãe diz que é muito. Nunca é muito açúcar, disse Marcos, conquistando o primeiro sorriso genuíno do filho. A hora seguinte passou em um borrão de atividades no parquinho. Lucas, decidindo que Marcos era uma companhia aceitável, insistiu em mostrar seus truques super especiais no escorregador. Marcos o ajudava a subir, seu rosto uma mistura de alegria e tristeza, ao vivenciar momentos simples que deveria ter tido anos atrás. Helena observava do banco, suas emoções em conflito. Ver Lucas rir enquanto Marcos o empurrava no balanço trouxe lembranças de seus próprios sonhos de infância. Uma família unida, um pai dedicado, uma vida construída no amor e na confiança. Sonhos que desmoronaram naquela noite chuvosa, 4 anos antes. Ele é bom com o Lucas, Tessa observou em voz baixa. Está tentando ser, corrigiu Helena. Vamos ver se dura. Como se ouvisse a conversa, Marcos olhou para elas, seus olhos encontrando os de Helena. Naquele momento, ela viu tudo o que ele não dizia, o arrependimento, a gratidão, a determinação. Ela desviou o olhar primeiro. Mamãe! Lucas gritou. Olha como eu deslizo rápido! Cuidado, Lucas, sem correr no escorregador! Helena e Marcos disseram ao mesmo tempo, surpreendendo a ambos. Lucas, alheio à tensão, fez beicinho, mas continuou brincando. Podemos tomar sorvete? Perguntou esperançoso. Marcos olhou para Helena, esperando sua decisão.
Ela verificou o relógio. Estavam no parque há quase 1 hora, mais do que ela planejara. Hoje não, pequeno, disse gentilmente. Já está quase na hora do almoço e a tia Tessa vai fazer aquele macarrão com queijo que você adora. O papai pode vir? Perguntou Lucas inocentemente, fazendo todos se encolherem. Marcos se recuperou primeiro. Hoje não, campeão. Mas quem sabe outra vez, se sua mãe deixar. Ele olhou para Helena. Acho que já vou indo. O rostinho de Lucas caiu um pouco, mas ele não protestou. Em vez disso, surpreendeu a todos ao correr até Marcos e abraçar suas pernas rapidamente. Tchau, papai. Marcos ficou paralisado, sobrecarregado pelo gesto simples. Suas mãos pairaram incertas antes de dar um leve tapinha nas costas de Lucas. Tchau, Lucas. Obrigado por brincar comigo hoje. Enquanto Tessa levava Lucas de volta ao escorregador para uma última brincadeira, Marcos se virou para Helena. Obrigado, disse em voz baixa. Ele é incrível. Você fez um trabalho maravilhoso, Helena. Eu tive que fazer, respondeu ela, a voz firme. Não tive escolha. Marcos recuou, mas assentiu. Eu sei. Gostaria de fazer isso de novo, se você permitir. Talvez uma vez por semana. Posso me adaptar ao seu horário. Helena o estudou por um momento. Sábados, mesmo horário, mesmo lugar por enquanto. Disse, pausando antes de adicionar. Se você desapontar ele, Marcos, se fizer promessas que não cumprir, não vou. Ele interrompeu, a voz resoluta. Sei que preciso conquistar isso. A confiança dele, a sua confiança. Não estou pedindo perdão, Helena. Só uma chance de ser o pai que ele merece. Ações falam mais alto que palavras, respondeu Helena. Apareça, seja consistente, prove que é sério. Marcos assentiu solenemente. Vou provar. E, Helena, ele hesitou antes de continuar. Sei que não muda nada, mas, te vendo com ele, vendo a vida que você construiu, estou orgulhoso de você, mesmo sem direito de estar. Antes que Helena pudesse responder, Lucas voltou correndo, cheio de energia e histórias sobre seu último escorregão. Marcos se despediu, prometendo vê-lo no próximo sábado, e caminhou para fora do parquinho. Helena o observou, notando como ele parou na lixeira, olhou para a sacola de presente por um momento e então a deixou lá. Bom, disse Tessa enquanto caminhavam para o carro, Lucas pulando à frente, foi melhor do que eu esperava. Helena murmurou em concordância, a mente já acelerada com as implicações desse novo capítulo em suas vidas. Enquanto ajudava Lucas a se acomodar na cadeirinha, ele perguntou, o papai volta no próximo sábado? Helena respondeu com cuidado, se você quiser que ele volte. Lucas assentiu, pensativo, e então perguntou, podemos comer macarrão agora? Helena sorriu, grata pelas prioridades simples do filho. Sim, pequeno, podemos comer macarrão agora. Ao se afastarem do parque, Helena avistou uma figura solitária na esquina, observando-os partir. Marcos ergueu a mão em um pequeno aceno, e apesar de tudo, Helena se pegou esperando, pelo bem de Lucas, que ele estivesse falando sério sobre mudar. Mas esperança era algo perigoso, e Helena aprendera da maneira mais dura que ela podia cortar mais fundo que qualquer faca. Desta vez, ela protegeria seu coração. E mais importante, o de Lucas, não importava o que Marcos tentasse provar. Ei, você que está acompanhando essa história, antes de continuarmos, que tal deixar um pedacinho da sua energia aqui com a gente? Não é o típico curta e se inscreva que todo mundo pede, queremos algo especial. Pensa em um momento da sua vida em que você teve que recomeçar como a Helena e compartilha nos comentários uma palavra que descreve essa experiência. Pode ser força, coragem ou até caos. Vamos criar uma nuvem de palavras com as histórias de vocês, mostrando como a gente se conecta através dessas jornadas. E claro, se quiser se juntar à nossa comunidade, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda a gente a trazer mais histórias como essa. Bora lá? 4 sábados consecutivos e Marcos não faltou a nenhum.
Helena observava do mesmo banco de sempre, enquanto ele ajudava Lucas a navegar pelas barras de escalada, as mãos pairando protetoramente abaixo do menino. O calor de setembro começava a ceder ao frescor de outubro, e a maioria dos frequentadores habituais do parque trocara os brinquedos por atividades mais quentes. "Tá na hora do chocolate quente, pequeno!" Helena chamou, verificando o relógio. Eles começaram a trazer garrafas térmicas de chocolate quente para combater o frio, uma rotina que Lucas agora adorava. "Tô indo", Lucas respondeu, deixando Marcos ajudá-lo a descer das barras. Ele correu até Helena, as bochechas rosadas pelo frio e pela brincadeira. "O papai pode tomar também?" Helena hesitou, então assentiu. Ela trouxera uma caneca extra, embora não soubesse bem por quê. "Se ele quiser." Marcos se aproximou com cautela, aceitando a caneca fumegante com mãos gratas. "Obrigado", disse, sentando-se na ponta oposta do banco, mantendo a distância cuidadosa que se tornara uma regra não dita. Lucas se encaixou entre eles, alheio à tensão, enquanto tomava seu chocolate quente. "Papai, você tem casa?" A pergunta inocente fez os dois adultos congelarem. Marcos se recuperou primeiro, limpando a garganta. "Tenho um apartamento agora, não muito longe daqui." "É maior que a nossa casa?" perguntou Lucas, um bigode de chocolate se formando acima do lábio. "Não, campeão, é bem menor", disse Marcos, a voz carregada de um peso que Lucas não podia entender, mas que Helena captou claramente. O grandioso Marcos Carvalho, reduzido a um apartamento modesto, enquanto sua ex-noiva vivia luxuosamente com sua fortuna roubada. "O detetive Souza ligou ontem", disse Marcos, em voz baixa, enquanto Lucas se distraía com um passarinho voando pelo parquinho. Encontraram a Celeste. A mão de Helena apertou a caneca. Ela tá em Dubai, fora do alcance deles." Ele riu amargamente. "Parece que planejou isso por anos, antes mesmo de me conhecer." "Como assim?" Helena perguntou, o tom neutro, mas curiosa. Marcos respirou fundo, os olhos fixos em Lucas enquanto falava. "Ela me escolheu de propósito. O detetive encontrou provas de que ela já fez isso antes com outros nomes. Ela se especializava em homens ricos em crise de meia-idade. Homens idiotas o suficiente para jogar fora tudo o que importava por uma fantasia." Helena absorveu a informação, sentindo um aperto inesperado no estômago. A ideia de que sua família fora destruída não apenas pela fraqueza de Marcos, mas por um esquema calculado reabria a ferida. "Ela tinha arquivos sobre mim." Marcos continuou, a voz quase um sussurro. "Fotos nossas, você, eu, até do Lucas. Ela sabia exatamente quando me abordar, o que dizer, como..." Ele parou, a vergonha tingindo suas feições. "Fui um completo idiota." "Foi", concordou Helena, mas sua voz não tinha a dureza usual. "Ela levou tudo?" Marcos assentiu. "Quase tudo. O seguro da empresa cobriu algumas perdas, mas pessoalmente..." Ele deu de ombros. "Tô recomeçando. Consegui um emprego em uma consultoria menor. O apartamento é alugado. É bom para mim, acho. Aprender a viver com menos. Entender o que realmente importa." "Papai, olha!" Lucas interrompeu, apontando para o passarinho, agora pousado em uma lixeira. "Ele tá comendo uma migalha de pão." Marcos sorriu, um calor genuíno substituindo a tristeza em seus olhos. "Deve ser um passarinho paulistano. Eles adoram pão." Lucas riu, então espirrou de repente. Helena imediatamente alcançou os lenços na bolsa, mas Marcos foi mais rápido, tirando um pacotinho do bolso do casaco. "Aqui", disse, oferecendo um lenço a Lucas, que o pegou com um obrigado abafado. Helena observou a interação, um misto de surpresa e cautela. Marcos estava se esforçando, isso era inegável, mas esforço não apagava o passado. "Lucas, que tal mostrar ao papai seu truque novo no balanço?" sugeriu Helena, querendo dar a si mesma um momento para processar. Lucas assentiu animadamente, puxando Marcos pela mão.
Enquanto os dois se afastavam, Tessa se aproximou, sentando-se ao lado de Helena. Ele está se saindo bem, disse, observando Marcos empurrar Lucas no balanço. Por enquanto, respondeu Helena, os olhos fixos no filho. Mas confiar nele é como caminhar na corda bamba, um passo em falso e tudo desaba. Tessa colocou a mão no ombro de Helena. Você está no controle, Helena. Se ele vacilar, você sabe o que fazer. Helena assentiu, mas sua mente girava. Ver Lucas tão à vontade com Marcos era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Ela queria que o filho tivesse um pai, mas não às custas da paz que conquistaram. Quando o encontro terminou, Lucas correu de volta, cheio de histórias sobre seus balanços super rápidos. Marcos se despediu, prometendo voltar no próximo sábado, e Helena o observou partir, a sacola de presente ainda na lixeira, intocada. No carro, Lucas perguntou, "O papai é legal, né, mamãe?" Helena sorriu, escolhendo as palavras com cuidado. "Ele está tentando, pequeno. Vamos ver como ele se sai." Lucas assentiu, satisfeito, e mudou de assunto para o macarrão com queijo. Enquanto dirigiam, Helena pensou no caminho à frente. Marcos estava tentando, sim, mas o futuro era uma página em branco, e ela segurava a caneta. O sol de outubro filtrava-se pelas copas das árvores no parque municipal, tingindo o chão de sombras dançantes, enquanto o ar trazia o leve frescor da primavera paulistana. Helena observava do banco habitual, as mãos descansando no colo, mas a mente em um turbilhão silencioso. 5 semanas de encontros ininterruptos entre Marcos e Lucas, e a rotina começava a aparecer, se não confortável, pelo menos previsível. Lucas, agora mais à vontade, corria entre o escorregador e as barras de escalada, com Marcos sempre por perto, atento, como se temesse que o momento pudesse evaporar. A presença de Tessa ao lado de Helena era um lembrete sólido de que, apesar da aparente calma, cada passo nesse caminho era delicado, como pisar em vidro fino. "Ele está se esforçando mesmo", Tessa comentou, os olhos acompanhando Lucas, que tentava, sem sucesso, convencer Marcos a subir no trepa-trepa com ele. "Não sei se fico impressionada ou desconfiada." Helena deu um meio sorriso, o olhar fixo no filho. "As duas coisas. Ele pode estar tentando, mas 4 anos não se apagam em 5 semanas. Ainda assim, ela não podia negar o que via. Marcos, outrora um símbolo de arrogância, agora se abaixava para amarrar o cadarço de Lucas ou ria com ele quando o menino inventava nomes para os pombos do parque. Era uma versão do homem que ela nunca conhecera, nem mesmo nos melhores dias do casamento. Lucas voltou correndo, as bochechas coradas, segurando uma folha amarelada que encontrara no chão. "Mamãe, olha, é uma folha de outono, né?" Helena pegou a folha, girando-a entre os dedos. "Quase, pequeno. Aqui em São Paulo, as folhas não mudam tanto, mas essa tá querendo ser especial." Lucas riu, satisfeito, e se virou para Marcos. "Papai, você já viu uma árvore que fica toda laranja?" Marcos se agachou, o rosto iluminado pela pergunta. "Já sim. Lá no interior, quando eu era pequeno, tinha uma árvore no quintal da minha avó, que ficava assim no fim do ano. Eu subia nela e fingia que era um pirata num navio." Lucas arregalou os olhos encantado. "Você era pirata?" "O melhor pirata", Marcos respondeu, com um sorriso que carregava um toque de nostalgia. "Quer que eu te ensine a fazer um barco com essa folha?" Lucas assentiu vigorosamente, e os dois se sentaram na grama, Marcos dobrando a folha com cuidado, enquanto explicava cada passo. Helena observava, um nó se formando na garganta. Era o tipo de momento que ela imaginara para Lucas anos atrás. Um pai presente, compartilhando histórias simples, construindo memórias. Mas a lembrança daquela noite chuvosa, quando Marcos os expulsou, ainda queimava. Um lembrete de que momentos bonitos não apagam cicatrizes. Tessa inclinou-se para ela, a voz baixa. "Você está pensando demais. Dá para ver na sua cara." Helena suspirou. "É que ele está sendo tudo o que eu queria que ele fosse antes.
Mas como eu confio nisso? E se for só uma fase, Tessa? E se ele machucar o Lucas? Tessa colocou a mão no braço da amiga. Você não está deixando ele tomar as rédeas, Helena. Você decide o ritmo, o limite. Se ele pisar fora da linha, você corta. Mas por enquanto o Lucas está feliz. Isso não é pouca coisa. Helena assentiu, mas o peso da decisão a pressionava. Ela queria proteger Lucas acima de tudo, mas também via o brilho nos olhos do filho quando Marcos aparecia. Negar isso parecia cruel, mas abrir a porta demais parecia arriscado. Hora do chocolate quente, ela chamou, precisando de uma pausa para organizar os pensamentos. Lucas correu de volta, segurando seu barco de folha, com Marcos logo atrás. Papai pode tomar também? Perguntou Lucas, já sabendo a resposta, mas olhando para Helena com olhos pidões. Ela entregou uma caneca a Marcos, que aceitou com um obrigado tímido. Eles se sentaram no banco, Lucas entre eles, tagarelando sobre como seu barco poderia navegar no lago do parque. Então, do nada, Lucas olhou para Marcos. Papai, por que você não mora com a gente? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio e Helena sentiu o ar ficar mais pesado. Marcos engoliu em seco, o rosto tenso, enquanto procurava as palavras. Bem, campeão, começou, a voz cuidadosa. Às vezes os adultos tomam decisões que mudam as coisas. Eu não moro com vocês porque cometi alguns erros grandes, mas agora estou aqui, tentando fazer as coisas certas, porque quero muito te conhecer. Lucas franziu a testa processando. Você brigou com a mamãe? Marcos olhou para Helena como se pedisse permissão para continuar. Ela assentiu levemente, o coração apertado. Não exatamente uma briga, disse Marcos. Eu fiz escolhas erradas. E sua mãe foi muito forte para cuidar de você sozinha. Ela é tipo uma super-heroína, sabia? Lucas sorriu, olhando para Helena. A mamãe é a melhor. Helena riu, apesar da tensão, e bagunçou o cabelo do filho. Você é o melhor, pequeno. Mas a curiosidade de Lucas não parou. Você vai morar com a gente um dia? Dessa vez, Helena interveio, a voz gentil, mas firme. Lucas, o papai está aqui para te ver nos sábados, e isso é o que temos por enquanto, tá bom? Vamos aproveitar esses momentos. Lucas assentiu, distraído por um pombo que pousou perto, mas Helena e Marcos trocaram um olhar. Havia uma pergunta não dita ali. Até onde isso iria? Depois de mais algumas brincadeiras, o encontro chegou ao fim. Lucas abraçou Marcos, um gesto que já parecia natural, e correu para mostrar a Tessa seu barco de folha. Marcos se virou para Helena, a voz baixa. Obrigado por hoje. Sei que não é fácil para você. Não é, ela admitiu. Mas o Lucas está gostando. Só não me faça arrepender de te deixar entrar na vida dele. Não vou, prometeu Marcos, os olhos sinceros. E, sobre o que ele perguntou, eu sei que não tenho direito de querer mais do que isso. Só quero ser um bom pai. Helena estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de falsidade, mas encontrou apenas uma vulnerabilidade que a desarmava. Continue aparecendo, disse por fim. É o que importa. Marcos assentiu e se despediu, caminhando pelo parque com os ombros um pouco menos curvados. No carro, Lucas tagarelava sobre o barco e os pombos, mas Helena mal ouvia, perdida em pensamentos. Ela queria acreditar em Marcos, pelo bem de Lucas, mas a memória de sua traição era uma sombra que não dissipava. Ainda assim, cada sábado parecia um tijolo numa ponte frágil entre o passado e um futuro incerto. Quando chegaram em casa, Lucas correu para guardar sua folha na caixa de tesouros. E Tessa se aproximou de Helena na cozinha. Você está bem? Perguntou, enquanto colocava a chaleira no fogo. Não sei, confessou Helena, esfregando as têmporas. É como se eu estivesse esperando o momento em que tudo desmorona de novo. Mas ao mesmo tempo, vejo o Lucas tão feliz. Não sei como equilibrar isso. Tessa serviu o chá, o aroma de camomila enchendo o ar. Você está fazendo o melhor que pode. E olha, o Marcos está diferente.
Não perfeito, mas diferente. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa com a surra que a vida deu nele. Helena riu, um som curto, mas genuíno. Talvez, mas vou manter os olhos abertos. Naquela noite, enquanto colocava Lucas na cama, ele segurou a mão dela. Mamãe, o papai é legal, ele faz barcos de folha. Helena sorriu, o coração apertado. Ele tá tentando, pequeno. Agora dorme, tá? Amanhã a gente faz mais muffins. Lucas bocejou, já meio adormecido, e Helena apagou a luz, deixando a porta entreaberta. No silêncio do apartamento, ela se sentou no sofá, olhando para a cidade lá fora. A vida que construíra com tanto esforço. O raio de sol, as risadas de Lucas, a amizade de Tessa, era sólida, mas a volta de Marcos abria rachaduras que ela não sabia como selar. Ainda assim, pela primeira vez em semanas, ela permitiu-se um fio de esperança, mesmo sabendo que esperança podia ser uma armadilha. O próximo sábado traria mais respostas, ou talvez mais perguntas, mas por enquanto ela segurava firme as rédeas da própria história. 6 meses depois, o parque estava diferente, com o calor de abril trazendo famílias de volta aos brinquedos e piqueniques espalhados pela grama. Helena observava Lucas e Marcos jogando bola, as risadas do menino ecoando, enquanto ele tentava, sem muito sucesso, chutar a bola para longe. O que começara como encontros tensos e supervisionados agora parecia uma rotina, quase natural. Embora Helena nunca baixasse completamente a guarda, Marcos aparecera todos os sábados, sem falhas, trazendo paciência e uma dedicação que ela ainda testava, como quem cutuca uma ferida para ver se ainda dói. Lucas, por sua vez, florescia com a presença do pai, contando os dias até o próximo encontro e enchendo a caixa de tesouros com bugigangas que Marcos lhe dava. Uma pedra brilhante, um chaveiro de madeira, coisas simples, mas que para Lucas valiam ouro. Tessa, agora mais relaxada com a situação, tomava um suco ao lado de Helena comentando o jogo. Olha só, o garoto tá quase virando jogador profissional, brincou, apontando para Lucas, que tropeçava na bola e ria. Helena sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Na semana anterior, Marcos mencionara que conseguira uma promoção na consultoria onde trabalhava, um passo modesto, mas significativo para reconstruir sua vida. Ele também contara mais sobre o golpe de Celeste, como ela usara identidades falsas por anos, enganando outros homens antes dele, e como a polícia ainda tentava rastreá-la, sem sucesso. A história, embora chocante, não despertava pena em Helena. Era mais um lembrete do quanto Marcos fora cego. Ainda assim, a forma como ele falava, com uma mistura de vergonha e clareza, sugeria que algo nele mudara. Ou, pelo menos, estava mudando. Lucas correu até o banco ofegante, segurando a bola. Mamãe, o papai disse que pode me ensinar a fazer um gol de verdade. Posso? Helena riu, bagunçando o cabelo dele. Claro, pequeno. Mas nada de chutar a bola na cabeça de alguém, hein? Lucas riu e voltou correndo para Marcos, que o esperava com um sorriso. Enquanto os dois treinavam, Helena notou algo novo. Marcos parecia mais leve, menos carregado pelo peso do passado. Ele não era mais o homem que a expulsara da mansão, nem o estranho hesitante dos primeiros encontros. Era alguém tentando, dia após dia, ganhar um espaço na vida do filho. Você já pensou no próximo passo? Perguntou Tessa, quebrando o silêncio. Tipo, deixar ele passar mais tempo com o Lucas? Quem sabe um passeio fora do parque? Helena franziu a testa, a ideia ao mesmo tempo atraente e assustadora. Já pensei, mas ainda não sei. O Lucas está feliz com o que temos agora. Mudar o ritmo pode ser bom, mas também pode complicar. E se ele desapontar o Lucas? Ou se o Lucas começar a querer mais do que o Marcos pode dar? Tessa deu de ombros. Você só vai saber tentando. Mas olha, ele está cumprindo o que prometeu até agora. Isso conta. Helena assentiu, mas a incerteza permanecia. Ela sabia que Lucas começava a formar laços mais profundos com Marcos, e isso a assustava tanto quanto a alegrava.
No fim do encontro, Lucas abraçou Marcos com força, como sempre, e pediu: Papai, você vem na minha festa de aniversário? Vou fazer 5 anos. Marcos olhou para Helena, claramente pegando permissão antes de responder. Se sua mãe deixar, eu adoraria, campeão. Lucas virou-se para Helena, os olhos brilhando. Pode, mamãe, por favor. Helena hesitou, sentindo todos os olhares sobre ela. Uma festa de aniversário era um passo maior, um evento familiar, cheio de expectativas. Mas o rosto de Lucas, tão cheio de esperança, tornou a decisão mais fácil. Tá bem, pequeno, disse sorrindo. O papai pode vir. Lucas comemorou, pulando, e Marcos mouthed um obrigado, silencioso para Helena. Quando Marcos se despediu, prometendo ligar para combinar os detalhes da festa, Helena sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. No caminho para casa, Lucas não parava de falar sobre como seria sua festa, mencionando bolo, balões e o fato de que seu papai estaria lá. Helena ouvia, mas sua mente já planejava os próximos passos, pesando cada possibilidade. Ela sabia que abrir essa porta para Marcos significava arriscar mais do que apenas o coração de Lucas. Significava confrontar as partes dela mesma que ainda carregavam a dor do passado. Mas, por Lucas, ela estava disposta a tentar. O céu de maio brilhava com um azul vibrante sobre o parque municipal. O calor suave do outono paulistano trazendo um fluxo constante de famílias para o gramado salpicado de folhas. Helena estava sentada em seu banco de sempre, mas hoje havia algo diferente no ar, uma leveza que ela não conseguia nomear. Talvez fosse o fato de que Lucas, agora correndo com uma bola de futebol, parecia mais seguro com Marcos, ou talvez fosse a ausência daquele nó constante no estômago que a acompanhara nos primeiros meses desses encontros. Tessa, ao seu lado, folheava uma revista, mas seus olhos ocasionalmente se erguiam para observar Lucas e Marcos, que riam enquanto tentavam driblar um ao outro. Olha só, Tessa disse com um sorriso irônico. Parece até um comercial de família feliz. Quem diria? Helena riu baixo, mas não discordou. 8 meses de sábados consecutivos, e Marcos não havia falhado uma única vez. Ele aparecia pontualmente, sempre com um sorriso tímido e uma energia que parecia genuína, embora Helena ainda testasse cada gesto, cada palavra, como quem verifica uma joia em busca de rachaduras. Lucas, por sua vez, não tinha tais reservas. Para ele, Marcos era o papai que faz barcos de folha, e agora o papai que sabe chutar bola. E isso bastava. O aniversário de 5 anos de Lucas, 2 semanas antes, tinha sido um marco. A festa no raio de sol, com balões coloridos, bolo de chocolate e um punhado de amiguinhos do bairro, fora um sucesso. Marcos chegara com um presente simples, um kit de jardinagem para crianças, com sementes e uma pequena pá, algo que Lucas adorara. Ele passara a festa interagindo com Lucas, ajudando a cortar o bolo e até dançando com ele ao som de uma playlist infantil, enquanto Helena observava de longe, dividida entre alívio e uma cautela que se recusava a desaparecer. Agora, no parque, Lucas correu até o banco, ofegante, segurando a bola. Mamãe, o papai disse que a gente pode plantar as sementes do meu presente no quintal da tia Tessa. Podemos? Helena ergueu uma sobrancelha, olhando para Marcos, que se aproximava com uma expressão meio envergonhada. Foi só uma ideia, ele disse, coçando a nuca. O Lucas estava falando que queria ver as sementes crescerem, e eu pensei, bom, a Tessa tem aquele quintal. Tessa riu, fechando a revista. Tô dentro, mas só se o Lucas prometer não cavar buracos no meu canteiro de manjericão. Lucas riu, prometendo com um aceno exagerado, e correu de volta para a bola. Helena olhou para Marcos, a mente girando. A sugestão, embora pequena, parecia um passo além dos encontros no parque. Uma atividade que exigiria mais tempo, mais compromisso. Você está planejando projetos agora? Perguntou,
o tom leve, mas com um toque de curiosidade. Marcos deu de ombros, sentando-se na ponta do banco. Só pensei que seria legal para ele. Ele tá tão animado com essas sementes. Mas claro, só se você achar ok. Helena assentiu lentamente, surpresa com a própria vontade de considerar a ideia. Vou falar com a Tessa. Talvez no próximo fim de semana, se ela estiver livre. Marcos sorriu, um brilho de gratidão nos olhos. Valeu, Helena. Isso significa muito. O encontro seguiu com a energia de sempre. Lucas insistindo que Marcos o empurrasse no balanço. Os dois inventando histórias sobre os pombos que disputavam migalhas no chão. Mas Helena notava algo novo em Marcos. Uma confiança calma, diferente da arrogância de anos atrás ou da hesitação dos primeiros encontros. Ele parecia à vontade, não apenas com Lucas, mas com o papel que estava construindo, tijolo por tijolo, na vida do filho. Durante uma pausa, enquanto Lucas corria atrás de um pombo, Marcos se virou para Helena, a voz baixa. Queria te contar uma coisa. Consegui um apartamento maior essa semana. Nada chique, mas tem um quarto extra. Pensei que, quem sabe, no futuro, o Lucas poderia passar uma tarde lá, se você se sentir confortável. Helena sentiu o coração acelerar, a proposta trazendo um misto de possibilidade e alarme. Um quarto para Lucas significava que Marcos estava planejando um futuro com o filho, algo concreto, além dos sábados no parque. Mas também significava abrir uma porta que ela ainda não estava pronta para cruzar. Isso é um passo grande, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei se estou pronta para isso, Marcos. O Lucas está feliz com o que temos agora. Eu sei. Ele respondeu rapidamente, erguendo as mãos. Não estou pedindo nada agora. Só quis te contar, para você saber que estou pensando a longo prazo, tudo no seu tempo. Helena estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de pressão, mas encontrou apenas paciência. Era desconcertante, de certa forma, ver esse Marcos, tão diferente do homem que a expulsara da mansão, tão diferente até do estranho que aparecera na cafeteria meses atrás. Obrigada por contar, disse por fim. Vou pensar. Lucas voltou correndo, interrompendo a conversa com um pedido para jogar futebol de novo. Marcos se levantou rindo e os dois voltaram ao gramado, enquanto Helena observava, perdida em pensamentos. Tessa inclinou-se para ela, a voz divertida. Ele tá te conquistando, hein? Não com charme, mas com consistência. Helena bufou, mas não conseguiu esconder um sorriso. Não vai tão longe. Ele tá se saindo bem, mas ainda tem muito chão pela frente. Ainda assim, ela não podia negar que Marcos estava cumprindo suas promessas. Cada sábado, cada gesto pequeno, como trazer um lanche que Lucas gostava ou lembrar o nome do amiguinho que ele mencionara, construía uma confiança frágil, mas crescente. Quando o encontro terminou, Lucas abraçou Marcos com entusiasmo, já falando sobre as sementes que plantariam. Você vem no próximo sábado, né, papai? Perguntou, os olhos brilhando. Não perco por nada, campeão, respondeu Marcos, bagunçando o cabelo dele. Ele olhou para Helena, um agradecimento silencioso nos olhos, e se despediu, caminhando pelo parque com um passo leve. No carro, Lucas tagarelava sobre o jardim que ia crescer, e Helena ouvia com meio ouvido, a mente ocupada. A ideia de Marcos planejando um quarto para Lucas, de querer mais do que encontros semanais, era ao mesmo tempo assustadora e intrigante. Ela sabia que Lucas estava formando um laço profundo com o pai, e isso a fazia questionar até onde estava disposta a deixar essa relação crescer. Em casa, enquanto Lucas desenhava um mapa do futuro jardim, Tessa se juntou a Helena na cozinha, servindo café. Você está pensando no tal quarto, né? Perguntou com um sorriso esperto. Helena suspirou, mexendo o café. Tô pensando em tudo. No Lucas, no Marcos, no que acontece se eu deixar ele entrar mais na nossa vida. E se ele vacilar, Tessa? O Lucas não merece passar por isso. Tessa assentiu, séria.
Verdade, mas olha, o Marcos está mostrando que quer ser diferente. Não digo para confiar cegamente, mas talvez valha testar um próximo passo. Algo pequeno, tipo essa coisa de plantar as sementes juntos. Helena tomou um gole de café, o calor da bebida contrastando com o frio da incerteza. Talvez, mas vou devagar. O Lucas vem primeiro, sempre. Naquela noite, enquanto colocava Lucas na cama, ele segurou a mão dela, os olhos sonolentos. Mamãe, o papai pode ajudar no meu jardim para sempre? Helena sorriu, o coração apertado. Vamos plantar as sementes primeiro, pequeno, um passo de cada vez, tá? Lucas bocejou satisfeito e adormeceu. No silêncio do apartamento, Helena olhou pela janela, as luzes da cidade piscando como estrelas distantes. A vida que construíra, o raio de sol, as risadas de Lucas, a amizade de Tessa, era seu alicerce, mas a presença de Marcos adicionava uma camada nova, incerta, mas não mais tão assustadora. Ela sabia que o próximo sábado, com a promessa de sementes e jardins, seria mais um teste, para Marcos, para ela, para o futuro que estavam, aos poucos, começando a imaginar. O sol de junho trouxe um calor inesperado ao parque e o gramado parecia mais vivo, com crianças correndo e cachorros latindo ao fundo. Helena observava Lucas e Marcos cavando pequenos buracos na terra fofa do quintal de Tessa, que por insistência de Lucas, fora escolhido como o lugar perfeito para o jardim. O menino, com sua pá de brinquedo, jogava terra para todos os lados, rindo enquanto Marcos tentava, sem sucesso, manter a ordem. Tessa, sentada em uma cadeira de jardim com um suco na mão, dava instruções exageradas, claramente se divertindo com a bagunça. "Cuidado com meu manjericão, Lucas!" Ela gritou fingindo indignação. "Esse canteiro é sagrado!" Lucas riu, mostrando a língua, e continuou cavando enquanto Marcos olhava para Helena com um sorriso de quem sabia que estava em terreno desconhecido, mas feliz por estar ali. Helena, de pé na varanda, segurava uma bandeja com copos de limonada, sentindo uma mistura de satisfação e cautela. A cena diante dela era quase idílica. Lucas, sujo de terra, radiante. Marcos, com as mangas da camisa arregaçadas, explicando como as sementes precisavam de água e sol. Tessa rindo e tirando fotos para chantagear o Lucas quando ele for adolescente. Mas, por trás da leveza, Helena ainda carregava o peso da responsabilidade. Permitir que Marcos entrasse no quintal de Tessa, que participasse de algo tão pessoal quanto o projeto de Lucas, era um passo além do parque. Era um teste, e ela observava cada movimento dele com atenção. Lucas correu até ela, as mãos cobertas de terra. "Mamãe, olha! A gente está fazendo um jardim de verdade. O papai disse que as flores vão crescer até o céu." Helena riu, entregando um copo de limonada a ele. "Até o céu, é? Vamos ver se elas crescem pelo menos até o seu joelho primeiro." Lucas tomou a limonada em grandes goles, deixando um bigode de açúcar no rosto, e voltou correndo para Marcos, que agora espalhava sementes com cuidado. Helena levou a bandeja até Tessa, que pegou um copo com um "valeu, chefe." "Tá vendo?" Tessa disse, apontando para Marcos. "O cara tá se saindo bem. Até parece que sabe o que tá fazendo com essas sementes." Helena sentou-se ao lado dela, o olhar fixo em Marcos e Lucas. "Ele tá tentando, mas ainda fico esperando o momento em que algo dá errado." "É como se eu não conseguisse relaxar." Tessa deu um gole na limonada, pensativa. "Normal, você passou por um inferno por causa dele. Mas olha, o Lucas está adorando isso. E o Marcos, bom, ele não tá só cumprindo tabela. Dá para ver que ele quer fazer parte." Helena assentiu, mas a mente girava. Durante a semana, Marcos ligara para confirmar os detalhes do plantio, sugerindo até que comprassem um regador pequeno para Lucas. Eram gestos pequenos, mas consistentes, que começavam a erodir a muralha que ela construíra. Ainda assim, a memória daquela noite chuvosa, a frieza de Marcos, o sorriso de Celeste, permanecia, uma sombra que não se dissipava completamente.
Quando o plantio terminou, Lucas correu até Helena, orgulhoso, apontando para os montinhos de terra. Mamãe, agora a gente espera as flores. O papai disse que vai vir todo sábado para regar comigo. Helena olhou para Marcos, que limpava as mãos na calça, um pouco sem jeito. Todo sábado, é? Perguntou, o tom leve, mas com uma pergunta implícita. Marcos assentiu, sério. Se você e o Lucas quiserem, tô dentro. Quero que ele veja as flores crescerem e quero estar aqui para isso. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Helena sentiu algo se mexer dentro dela. Não confiança total, mas um espaço pequeno onde a possibilidade de um futuro diferente começava a tomar forma. Tá bem, disse por fim. Vamos ver como as flores se saem. E você também. Lucas comemorou, puxando Marcos para mostrar o melhor lugar para guardar a pá. E Helena observou, o coração um pouco mais leve. O dia terminou com todos na varanda de Tessa, comendo biscoitos que Lucas insistira em trazer do raio de sol. Marcos contou histórias sobre sua infância no interior, fazendo Lucas rir com causos de subir em árvores e cair em riachos. Helena ouvia, surpresa com o quanto aquelas histórias revelavam um Marcos que ela nunca conhecera. Um menino simples, antes da riqueza e da arrogância que o transformaram no homem que a traíra. Quando Marcos se despediu, Lucas o abraçou com força, prometendo cuidar das sementes direitinho. Marcos olhou para Helena, os olhos cheios de gratidão. Obrigado por hoje. Foi especial. Foi bom pro Lucas, respondeu Helena, mantendo o tom neutro, mas com um leve sorriso. Continue assim. Ele assentiu e partiu, deixando Helena com uma sensação que ela não sentia há anos. A possibilidade de que talvez o passado pudesse ser reescrito, não apagado, mas transformado em algo novo. O sol de julho derramava uma luz dourada sobre o quintal de Tessa, onde o pequeno jardim de Lucas começava a mostrar sinais de vida. Brotos verdes despontavam da terra, frágeis mas teimosos, como se espelhassem a jornada de reconstrução que se desenrolava diante deles. Helena observava da varanda, uma xícara de café nas mãos, enquanto Lucas, ajoelhado ao lado de Marcos, apontava animadamente para cada broto, dando nomes a eles como se fossem seus bichinhos de estimação. Esse é o Capitão Verde, e aquele ali é a Princesa Flor, exclamava, a voz cheia de orgulho. Marcos ria, segurando um regador minúsculo que comprara para o filho, e seguia as instruções exageradas de Lucas sobre como não molhar demais o capitão. Tessa, sentada em uma cadeira de jardim com um chapéu de palha exagerado, narrava a cena como se fosse um documentário. E aqui temos o jovem Lucas, futuro botânico, liderando seu pai em uma missão crítica de jardinagem, disse, fingindo segurar um microfone. Helena riu, o som escapando mais leve do que ela esperava. 10 meses haviam se passado desde o primeiro encontro no parque, e o que começara como um experimento cauteloso agora parecia uma parte integrante da vida de Lucas. Marcos não apenas aparecia todos os sábados, mas também começara a mandar mensagens durante a semana, perguntando como Lucas estava na escola ou se ele precisava de algo para o jardim. Eram gestos pequenos, mas consistentes, que forçavam Helena a reavaliar o homem que ela pensara conhecer. Ainda assim, ela mantinha um pé atrás, ciente de que a confiança, uma vez quebrada, levava tempo para ser reconstruída. Lucas correu até a varanda, as mãozinhas sujas de terra. Mamãe, o Capitão Verde está crescendo. O papai disse que ele vai virar uma flor gigante. Helena sorriu, limpando uma mancha de terra da bochecha dele. Gigante, é? Vamos ter que reforçar o quintal da tia Tessa, então. Lucas riu e voltou correndo para Marcos, que agora explicava como as raízes precisavam de espaço para crescer. Helena observava, notando a paciência de Marcos, a forma como ele se inclinava para ouvir cada palavra de Lucas, como se nada no mundo fosse mais importante. Era desconcertante, de certa forma, ver esse lado dele. Um pai presente,
algo que ela imaginara tantas vezes durante os primeiros anos solitários de Lucas, mas nunca esperara ver de verdade. Tessa inclinou-se para Helena, baixando a voz. Você está mais relaxada hoje. Até sorriu, sem aquele olhar de vou arrancar a cabeça dele se ele pisar na linha. Helena bufou, mas não negou. É estranho, Tessa. Ele está fazendo tudo certo. Mas ainda fico esperando o momento em que a máscara cai. Não sei se é paranoia ou só bom senso. Tessa deu um gole no suco pensativa. Talvez seja só você sendo mãe. Você quer proteger o Lucas, e isso é normal. Mas olha, o Marcos está se esforçando de verdade. Não digo para jogar a cautela fora, mas talvez dê para aproveitar um pouco esses momentos sem esperar o pior. Helena assentiu, o conselho ecoando em sua mente. Durante o último mês, Marcos sugerira pequenas expansões nos encontros, como levar Lucas a um museu infantil próximo ou passar uma tarde no zoológico. Helena recusara as ideias iniciais, preferindo manter as coisas no quintal de Tessa ou no parque, mas a insistência gentil de Marcos, sempre respeitando seus limites, começava a amolecer sua resistência. Recentemente, ele mencionara um evento de contação de histórias na biblioteca municipal, algo que Lucas adoraria, e Helena se pegara considerando a possibilidade. Enquanto Lucas e Marcos terminavam de regar os brotos, Helena levou uma bandeja de biscoitos para o quintal, colocando-a na mesa ao lado de Tessa. Lucas correu até ela, pegando um biscoito com as mãos ainda meio sujas. Papai, vem comer! A mamãe fez os biscoitos de chocolate que você gosta. Marcos se aproximou, pegando um biscoito com um sorriso. Esses são os melhores, campeão. Sua mãe é uma mestre na cozinha. Lucas assentiu vigorosamente, a boca cheia. A melhor do mundo. Helena riu, sentindo um calor inesperado com o elogio. Por um momento, a cena parecia quase comum. Uma família compartilhando biscoitos em um quintal ensolarado. Mas a palavra família ainda a fazia hesitar, como se fosse um terreno que ela não estava pronta para pisar. Depois que Lucas voltou para o jardim, puxando Marcos para inspecionar os brotos, Helena sentou-se ao lado de Tessa, a mente girando. Ele pediu para levar o Lucas para uma contação de histórias na biblioteca, disse, quase como se testasse a ideia em voz alta. É no sábado que vem, num lugar público, e não é muito longe. Tessa ergueu uma sobrancelha, interessada. E você está pensando em deixar? Helena suspirou, olhando para Lucas, que agora tentava convencer Marcos a cavar um fosso para proteger as flores. Talvez. O Lucas ia adorar, e é algo educativo, seguro. Mas é a primeira vez que ele sairia do parque ou do quintal com o Marcos. Parece grande. Tessa assentiu, séria. É um passo, com certeza, mas você pode ir junto, né? Ficar de olho, ver como ele se sai fora da zona de conforto. Helena considerou a ideia, surpresa com o quanto ela parecia viável. Ir junto significaria manter o controle, mas também abrir espaço para algo novo. Vou pensar, disse por fim. Mas se eu for, vou com uma lista de regras tão longa que o Marcos vai precisar de um advogado para ler. Tessa riu, batendo no ombro dela. Essa é a Helena que eu conheço. Quando o dia terminou, Lucas abraçou Marcos com força, prometendo cuidar do Capitão Verde até sábado. Marcos olhou para Helena hesitante. Sobre aquela contação de histórias, sei que você está pensando, mas se quiser vir junto, seria ótimo. Pro Lucas e para mim também. Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa com a vulnerabilidade na voz dele. Vou te dizer até quarta, respondeu, mantendo o tom neutro, mas com um leve aceno. Marcos sorriu, agradecido, e se despediu, deixando o quintal com um passo que parecia mais leve a cada semana. No caminho para casa, Lucas não parava de falar sobre o jardim, inventando histórias sobre como o Capitão Verde lutaria contra vilões de erva daninha. Helena ouvia, mas sua mente estava na proposta da biblioteca.
Era um passo pequeno, mas significativo. Um teste não apenas para Marcos, mas para ela mesma. Poderia ela deixar o passado descansar, nem que fosse um pouco, para dar a Lucas a chance de ter um pai presente? Em casa, enquanto Lucas tomava banho, Tessa se juntou a Helena na cozinha, ajudando a lavar a louça. "Você tá com cara de quem tá planejando uma missão secreta", brincou Tessa. Helena riu, secando um prato. "Talvez eu esteja. Essa coisa da biblioteca. Acho que vou deixar ele ir. Mas vou junto, claro. Não tô pronta para soltar as rédeas ainda." Tessa assentiu, aprovando. "Boa. Você tá dando uma chance, mas nos seus termos. O Lucas vai amar. E o Marcos vai ter que continuar provando." Naquela noite, enquanto colocava Lucas na cama, ele segurou a mão dela, os olhos brilhando mesmo na penumbra. "Mamãe, quando o Capitão Verde crescer, o papai vai trazer mais sementes." Helena sorriu, alisando o cabelo dele. "Se ele continuar cuidando direitinho, quem sabe? Agora dorme, pequeno." Lucas adormeceu com um sorriso, e Helena ficou olhando para ele, o coração cheio de amor e incerteza. No silêncio do apartamento, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Marcos. "Contação de histórias está liberada. Eu vou junto. Regras na sexta." A resposta veio quase imediatamente. "Valeu, Helena. Não vou decepcionar." Ela guardou o telefone, olhando pela janela para as luzes da cidade. A vida que construíra era sólida, mas a presença de Marcos adicionava uma nova camada, não mais tão assustadora, mas ainda cheia de perguntas. O sábado na biblioteca seria mais um capítulo e, pela primeira vez, Helena sentia que estava escrevendo essa história com um pouco menos de medo. O dia da contação de histórias amanheceu claro, com um céu limpo que parecia prometer algo novo. A biblioteca municipal, com suas estantes altas e cheiro de papel velho, estava decorada com banners coloridos e almofadas espalhadas pelo chão, onde crianças se amontoavam para ouvir uma contadora vestida de pirata. Lucas, sentado entre Helena e Marcos, balançava as pernas de excitação, os olhos grudados na mulher que brandia um livro como se fosse um mapa do tesouro. Helena observava tudo. A forma como Lucas se inclinava para Marcos para sussurrar algo. A maneira como Marcos respondia com um sorriso paciente. Até o cuidado com que ele segurava a mochila de Lucas, cheia de lanches e um caderno de desenhos. Era a primeira vez que saíam do parque ou do quintal. E Helena, sentada ao lado, mantinha os sentidos afiados, mas também se permitia relaxar só um pouco. A contadora começou a história. E Lucas riu alto quando ela imitou o rugido de um dragão. Marcos olhou para Helena, um brilho de gratidão nos olhos, e ela retribuiu com um aceno sutil, um reconhecimento silencioso de que, até agora, ele estava cumprindo o prometido. Durante a atividade, as crianças foram convidadas a desenhar suas próprias histórias. E Lucas, com um lápis de cor na mão, pediu ajuda a Marcos para desenhar um dragão jardineiro. Helena observava de perto, notando como Marcos se abaixava para ouvir as ideias malucas de Lucas, sugerindo cores e formas sem tomar o controle. Era um equilíbrio delicado e ele parecia entendê-lo. Quando a sessão terminou, Lucas saiu saltitando, segurando seu desenho com orgulho. "Mamãe, papai, olha meu dragão! Ele cuida das flores como o Capitão Verde." Helena sorriu, pegando o desenho. "Tá incrível, pequeno. Acho que o Capitão Verde ia gostar de um amigo assim." Marcos riu, bagunçando o cabelo de Lucas. "Você é um artista, campeão." No caminho para o carro, Lucas segurava a mão de Helena de um lado e a de Marcos do outro, tagarelando sobre dragões e piratas. Helena sentia o peso daquele momento. Não era apenas uma saída, era um vislumbre do que poderia ser se ela permitisse. Mas a cautela ainda a ancorava, um lembrete de que cada passo precisava ser medido. No estacionamento, Marcos se agachou para se despedir de Lucas, que o abraçou com força. "Você vem no próximo sábado, né, pro jardim?" "Não perco por nada."
respondeu Marcos, olhando para Helena por cima do ombro de Lucas. E quem sabe a gente não faz outro desenho para o Capitão Verde? Lucas comemorou, e Helena assentiu, confirmando o próximo encontro. Quando Marcos se levantou, ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Helena, hoje foi especial. Obrigado por confiar em mim para isso. Foi bom pro Lucas, disse ela, o tom firme, mas com um toque de suavidade. Continue assim, Marcos. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar mais do que gratidão, e se despediu, caminhando para o ponto de ônibus. No carro, Lucas não parava de falar sobre a contadora de histórias, o dragão, e como queria mostrar o desenho para Tessa. Helena dirigia, a mente cheia de pensamentos. A saída à biblioteca foi um sucesso, mas também um lembrete de que cada novo passo com Marcos exigia que ela confrontasse suas próprias cicatrizes. Ainda assim, pela primeira vez, ela sentia que o futuro, embora incerto, não precisava ser temido, desde que ela mantivesse o controle. O sol de agosto banhava o quintal de Tessa com uma luz quente, tingindo os brotos do jardim de Lucas de um verde vibrante que parecia pulsar com vida. As flores do Capitão Verde, como Lucas ainda chamava seu broto favorito, começavam a desabrochar, pequenas pétalas amarelas se abrindo como um testemunho da paciência e cuidado que o menino Marcos e até Helena haviam investido nos últimos meses. Helena estava na varanda, segurando uma jarra de chá gelado, os olhos fixos em Lucas, que com sua pá de brinquedo cavava ao lado de Marcos, os dois discutindo animadamente se as flores precisavam de uma casa feita de gravetos. Tessa, reclinada em uma cadeira de jardim, usava óculos de sol exagerados e abanava-se com uma revista, comentando a cena com seu humor característico. Olha só, parece que o Lucas está treinando o Marcos para ser o próximo apresentador de um programa de jardinagem, disse rindo. Helena sorriu, o som mais natural do que ela esperava. Um ano inteiro de encontros semanais, desde aquele primeiro sábado tenso no parque, havia transformado o que era um experimento cauteloso em uma rotina que Lucas aguardava com entusiasmo e que Helena, aos poucos, aprendera a acolher. Marcos não apenas aparecia religiosamente, mas se tornara uma presença constante na vida do filho, lembrando datas importantes, como o primeiro dia de Lucas na escola, e trazendo pequenas surpresas, como um livrinho sobre flores ou um pacotinho de sementes novas. Esses gestos, embora simples, haviam construído uma ponte frágil, mas cada vez mais sólida, entre o passado de traição e um presente que Helena ainda hesitava em nomear. Lucas correu até a varanda, o rosto suado e as mãos cheias de terra. Mamãe, o Capitão Verde está com flores de verdade. O papai diz que ele está orgulhoso de mim. Helena riu, entregando um copo de chá gelado ao filho. Orgulhoso, é? O Capitão Verde deve saber que você é o melhor jardineiro do bairro. Lucas tomou o chá em grandes goles, deixando um rastro de terra no copo, e voltou correndo para Marcos, que agora amarrava gravetos com um fio para criar uma cerca improvisada. Helena observava, notando a naturalidade com que Marcos interagia com Lucas, a forma como ele se abaixava para ouvir as ideias mirabolantes do menino, como ria quando Lucas inventava histórias sobre flores que falavam com os pássaros. Era uma cena que, anos atrás, ela sonhara para o filho, mas que acreditara perdida naquela noite chuvosa em que Marcos os expulsara da mansão. Agora, vê-la se desenrolar diante dela era ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante, como se o passado e o presente coexistissem em um equilíbrio delicado. Tessa baixou os óculos, olhando para Helena por cima da armação. Você tá com cara de quem tá pensando no sentido da vida. Ou pelo menos no próximo passo com o Marcos. Helena suspirou, sentando-se ao lado da amiga. É mais ou menos isso. Ele tá fazendo tudo certo, Tessa. Aparece, se dedica, respeita meus limites. O Lucas o adora, mas ainda tenho essa voz na cabeça dizendo para não confiar demais.
E se ele mudar? E se algo acontecer e o Lucas sofrer? Tessa deu um gole no chá, pensativa. Essa voz é a sua força, Helena. Ela te trouxe até aqui, te fez construir o raio de sol, criar o Lucas sozinha. Mas talvez ela também possa te deixar curtir um pouco do que está acontecendo. O Marcos não é perfeito, mas está provando que quer ser diferente. E o Lucas, olha para ele, está brilhando. Helena seguiu o olhar de Tessa até Lucas, que agora tentava convencer Marcos a construir um castelo de gravetos para as flores. O sorriso do menino era contagiante e Marcos, com as mangas arregaçadas e terra nas mãos, parecia genuinamente feliz. Durante o último mês, Marcos sugerira mais atividades fora do quintal. Uma visita ao aquário, um piquenique no Parque Ibirapuera e Helena, após muita reflexão, permitira algumas. A visita ao aquário, com Helena presente, fora um sucesso, com Lucas fascinado pelos peixes e Marcos explicando com paciência infinita por que os tubarões não comiam as sardinhas. Cada saída era um teste e Marcos passava em todos, mas Helena sabia que o próximo passo, algo como deixar Lucas passar uma tarde no apartamento de Marcos, estava se aproximando e a ideia ainda a fazia engolir em seco. Enquanto Lucas e Marcos terminavam o castelo, Helena levou uma bandeja de sanduíches para o quintal, colocando-a na mesa. Lucas correu até ela, pegando um sanduíche com entusiasmo. "Papai, vem! A mamãe fez sanduíche de queijo, seu favorito." Marcos se aproximou, pegando um sanduíche com um sorriso tímido. "Você sempre acerta, Helena. Esses são imbatíveis." Lucas assentiu, a boca cheia. "A mamãe é a rainha dos sanduíches." Helena riu, sentindo um calor inesperado com o elogio. Por um momento, a cena parecia quase cotidiana. Uma tarde de sábado, sanduíches, risadas, um jardim florescendo. Mas a palavra família ainda pairava como um território inexplorado e Helena não estava pronta para cruzá-lo. Depois que Lucas voltou para o jardim, puxando Marcos para proteger as flores dos pássaros vilões, Helena sentou-se com Tessa, a mente agitada. Ele perguntou se o Lucas poderia passar uma tarde no apartamento dele, disse, quase como se testasse a ideia. Disse que arrumou o quarto extra, colocou uns brinquedos, livros. Um passo enorme. Tessa ergueu uma sobrancelha intrigada. "E você está considerando?" Helena olhou para Lucas, que agora ria enquanto Marcos fingia ser atacado por pássaros imaginários. "Tô pensando, mas seria só uma tarde e eu ficaria por perto, talvez até dentro do apartamento. Não tô pronta para deixar o Lucas sozinho com ele, mas acho que o Lucas ia gostar." Tessa assentiu, séria. "Faz sentido. Você tá dando espaço, mas mantendo o controle. E olha, o Lucas está tão à vontade com ele, talvez seja a hora de testar um ambiente novo." Helena tomou um gole de chá, o frio da bebida contrastando com o calor do dia. "Talvez, mas vou com calma. O Lucas vem primeiro, sempre." Quando o dia terminou, Lucas abraçou Marcos com força, apontando para as flores. "Você vai voltar sábado, né? O Capitão Verde precisa de você." Marcos riu, bagunçando o cabelo dele. "Não perco por nada, campeão. E quem sabe a gente não faz uma casa nova para o Capitão Verde?" Lucas comemorou, e Marcos olhou para Helena, hesitante. "Sobre o apartamento, sei que é um passo grande, sem pressão, tá? Só quero que o Lucas se sinta em casa comigo também." Helena estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de manipulação, mas encontrou apenas sinceridade. "Vou pensar", disse por fim. "Te digo na sexta." Marcos sorriu agradecido e se despediu, deixando o quintal com um passo que parecia carregar uma esperança cautelosa. No caminho para casa, Lucas tagarelava sobre as flores e os pássaros vilões, enquanto Helena dirigia, a mente cheia de pensamentos. A ideia de deixar Lucas passar uma tarde no apartamento de Marcos era assustadora, mas também um sinal de que, talvez, ela estivesse pronta para dar um passo além do quintal. Não era perdão,
Não era confiança total, mas era um reconhecimento de que Marcos estava tentando, e até agora, cumprindo. Em casa, enquanto Lucas tomava banho, Tessa se juntou a Helena na sala, trazendo 2 xícaras de café. "Você tá com cara de quem tá planejando o próximo movimento", brincou. Helena riu, aceitando o café. "Tô pensando no apartamento. Acho que vou deixar, mas com regras. Fico lá, observo, vejo como o Lucas reage. Se for bem, talvez a gente possa expandir." Tessa assentiu aprovando. "Boa jogada. Você tá dando uma chance, mas nos seus termos. O Lucas vai adorar e o Marcos vai ter que continuar se provando." Naquela noite, enquanto colocava Lucas na cama, ele segurou a mão dela, os olhos sonolentos. "Mamãe, o papai pode morar com a gente um dia?" A pergunta pegou Helena desprevenida e ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "O papai tá fazendo um bom trabalho, sendo seu papai nos sábados, pequeno. Por enquanto, isso é o que temos. E tá bem assim, né?" Lucas assentiu, meio adormecido, e murmurou: "Tá bem. Gosto quando ele vem." Helena sorriu, alisando o cabelo dele, e apagou a luz, deixando a porta entreaberta. No silêncio do apartamento, ela sentou-se no sofá, olhando para as luzes da cidade. A vida que construíra, o raio de sol, as risadas de Lucas, a amizade de Tessa era seu porto seguro, mas a presença de Marcos adicionava uma nova camada, não mais tão incerta, mas ainda cheia de possibilidades. Na sexta-feira, ela mandou uma mensagem para Marcos. "Tarde no apartamento tá liberada. Eu fico lá, regras amanhã." A resposta veio rápido. "Obrigado, Helena. Vou fazer valer a pena." No sábado seguinte, o apartamento de Marcos, pequeno, mas acolhedor, com um quarto decorado com brinquedos e livros para Lucas, tornou-se o cenário de mais um teste. Lucas explorava tudo com entusiasmo, enquanto Helena observava, sentada em um canto, notando como Marcos se movia com cuidado, oferecendo lanches, sugerindo jogos, mas sempre olhando para ela em busca de aprovação. A tarde passou sem incidentes, com Lucas desenhando, brincando e até cochilando no sofá, enquanto Marcos contava histórias sobre sua infância. Quando voltaram para casa, Lucas não parava de falar sobre o quarto secreto do papai. E Helena, pela primeira vez, sentiu que o futuro poderia ser mais do que apenas cautela. Meses depois, o jardim de Lucas florescia plenamente, com pétalas amarelas e roxas dançando ao vento. Marcos continuava presente, agora não apenas nos sábados, mas em pequenas visitas durante a semana, sempre com a permissão de Helena. Ela nunca esqueceria o passado, mas aprendera a conviver com ele, deixando espaço para um presente onde Lucas podia ter um pai. E ela, uma paz conquistada com suor e coragem. A história deles não era perfeita, mas era real. E isso, Helena sabia, valia mais do que qualquer promessa quebrada. Ei, você que chegou até aqui, que tal fechar essa jornada com a gente de um jeito especial? Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal. É como fazer parte da nossa família, onde cada vídeo é uma nova aventura cheia de emoção e lições. Não é só clicar no botão, é se juntar a uma comunidade que ama histórias como a da Helena, do Lucas e do Marcos, que mostram que recomeços são possíveis, mesmo depois das piores tempestades. Nos comentários, conta pra gente. Qual foi o momento dessa história que mais te marcou? O que você aprendeu com ela? E se quiser, compartilhe uma história sua, um recomeço, uma superação ou até um pequeno momento que mudou tudo. Vamos criar um espaço onde nossas experiências se encontram, como flores num jardim que cresce com carinho. Obrigado por estar com a gente e te esperamos no próximo vídeo para mais histórias que aquecem o coração.